com vírgula, é só isso. Pega todos os números que tu quer somar e alinha a vírgula deles. Só isso. Então, aqui ficou fácil, né? Por quê? Porque veja que alinhadinho fica bem legal de resolver. Então, o primeiro número aqui da soma deu 9. Por quê? Eu tinha que somar com 2? Não. Porque o 9 é o terceiro número aqui depois da vírgula. Então, ele somaria com o terceiro depois dessa e o terceiro depois dessa. Mas não tem nada, professor. Realmente, não tem nada. Tu tem que imaginar que é o zero aqui. Ou simplesmente coloca o zero. Tá bom? Entendeu? Então, vai ficar 4,320. Aqui, 2,300. E aqui, então, 1,429. Beleza? Quando tu tiver uma situação como essa e tu quiser completar com zeros, pode ser interessante, tá? É até melhor para tu poder alinhar mais fácil. Às vezes fica difícil de alinhar na hora da prova. Aqui com lápis, que aí dá para entender que o zero eu adicionei. E é Isso. fácil mesmo. Olha só, Letícia, né? Tu tem um fone de ouvido? Ah, tá ruim aí? Peraí. É, porque quando a gente fala o áudio corta, então é melhor tu pôr um fone. Deixa eu... Peraí. Pronto, melhorou? Vamos ver durante a aula, mas acredito que sim. Então tá, aqui tem uma sominha, então foi feita desse jeito, depois tem soma de fração, então tem bastante coisa pra gente ver. Então vamos por partes, tá bom? Vamos por partes. Eu vou fazer uma conta aqui com vírgula e depois a senhorita vai fazer. Por quê? Porque eu dou aula no método socrático. Sócrates, o grego lá, 3.000 anos atrás, ele falava assim, que a gente só aprende quando a gente percebe o que não sabe, né? Então, eu fazendo a conta aqui, tu tem que pensar que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então, para mim é simples, eu sempre vou pelo caminho certo. Agora, quando tu for fazer, não pode não ser tão simples e tu pode pegar alguns caminhos errados. Então, é nisso que eu vou te ajudar, entendeu? Ok. Show de bola. Então, eu vou fazer uma conta aqui. Eu vou pegar essa conta da lista de probleminhas. Aqui, por exemplo. Vou pegar esta B da lista de probleminhas. Eu vou pôr no Python para resolver. Só um segundo. Saúde. Muito obrigado, Letícia. Vamos voltando aqui. Vamos pôr no Python. Aqui, muito bem. Então, nós temos que fazer essa soma de acordo com o enunciado. O enunciado está nos pedindo isso. Tá aparecendo aí para você? Sim. Muito bem. Então, o que o livro, na verdade, a apostila ali nos falou, é que nós devemos alinhar as vírgulas. Alinhar as vírgulas. Então, eu vou escrever o número 4,03 aqui, o número 51,2 aqui, num outro lugar totalmente aleatório da folha, e aqui eu vou escrever o 200. Diga, alguma dúvida? Sim, o 200 não tem vírgula. Pois é, ele não tem vírgula. Eu já ia falar sobre isso. Você parece um pouco ansiosa. Eu sou, desculpa. Fica tranquila, fica tranquila. A conta não vai sair do lugar, relaxa. Ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai alinhar todos eles. Então, eu normalmente começo alinhando pelo maior. Então, eu vou pôr o 200 em cima. Agora, eu vou colocar o segundo maior número, que é o 51,2. É o segundo maior número aqui da nossa listinha de números. Eu disse que eu tenho que alinhar a vírgula, mas como tu mesmo anotou, o 200 não tem vírgula, né? 200 ele não tem vírgula. Mas pensa em dinheiro, então. Né? Se tu tem 200 reais, beleza, tu tem 200 reais. Mas se tu tivesse 200 reais e 50 centavos, tu colocaria os 50 centavos aqui, certo? 200,50. É assim que tu diria no WhatsApp, ou assim que tu escreveria num cheque, alguma coisa do gênero. Meu, cheque faz tempo que as pessoas não usam, né? Então, 200 é como o 200 reais e 50 centavos, só que sem os 50 centavos, ou seja, zero. 200 e 200,0 é a mesma coisa, ok? Então, tu pode colocar a vírgula, já que tu está fazendo uma soma com números de vírgula, no 200. Coloca a vírgula depois do 200. Vírgula zero, porque, bem, diferente dos 50 centavos, aqui é só 200, não é 200 reais e 50 centavos. Então, tu coloca zero, porque zero não vale nada. Basicamente é isso. Beleza? Ok. Então, tá bom. Então, colocamos aqui. Agora a gente vai pegar o
outro aqui, o segundo maior, e vai alinhar a vírgula. Tá vendo que as vírgulas estão certinhas? Sim. O negócio não é só alinhar a vírgula, os números têm que estar alinhados também. Então tu dá aquela arrumadinha, tá? Escreve bonitinho para não se perder. Os números têm que estar alinhados também, beleza? Agora a mesma coisa aqui para o outro. Os números também têm que estar alinhados. Então esse 0 está alinhado com os números ali de cima, e esse 4 com os outros. Nada demais, é só ser caprichoso que não tem erro. Mas note que este aqui tem 2 algarismos depois da vírgula e os outros aqui tem apenas um. Como eu falei agora há pouco, ali na apostila, completa um 0, beleza? Uhum. Então, se tiver qualquer dúvida, fala, tá? Mas o princípio é isso. Agora nós temos que fazer a soma. Então agora a gente soma igual tu estava estudando agora há pouco. Normalmente, ignore a vírgula, faz a conta como se não tivesse vírgula. Vamos lá. 0 mais 0 mais 3, 3. 0 mais 2 mais 0, 2. Vírgula. Então, a vírgula também fica alinhada na resposta. 0 mais 1 mais 4, 5. 0 mais 5 mais... Meu Deus, o que tem aqui? Zeros também. Você pode pensar que aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Para ficar mais visual, se for o caso, se tiver dificuldade. 0 mais 5 mais 0, 5. E 2 mais 0 mais 0, 2. Então, significa que a soma desses números aqui deu o esperado, 255,23. Olha só, se tu tiver alguma, vamos dizer assim, na hora da prova tu vai estar nervosa, digamos. Tu não está confiando muito na tua resposta. Né? Quando tu chegar na resposta, tu olha para a pergunta de novo e vê se faz sentido. E aqui faz todo sentido. Imagina, R$ 200 mais R$ 51,20 mais R$ 4,03. Vai dar perto de 255 isso aqui, né? Sim. E aqui a nossa resposta deu perto de 255. Então é uma boa forma de tu, vamos dizer assim, tu confiar na tua resposta. Beleza? Sim. Dá uma pensadinha, faz sentido? Faz todo sentido do mundo. 255,23, isso aí. Ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Então tudo bem. Então agora eu vou bolar uma continha para você. Vai ser mais tranquila que essa. Eu, antes de mais nada, vou salvar esse arquivo, vou te mandar no WhatsApp, porque assim você pode, durante a resolução da sua conta, dar uma coladinha na questão. Pode colar, você pode ver lá como é que eu fiz e tal. Ok. Tá bom? Então, por quê? Porque na prova, Letícia, eu não vou estar lá, entendeu? Não vou estar te ajudando, assim, dizendo, oh, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. Quando surgir a dúvida, tu vai ter que lidar com a dúvida sozinho. Então, por isso que eu, quando eu deixo um aluno fazendo a conta, eu dou uns 2, 3 minutos para ele fazer sozinho. Só depois eu pergunto e ajudo com qualquer dúvida que ele tenha, tá bom? Ok. Então, tu vai somar esses números aqui. Mais um, só para finalizar. Beleza? Pode colar à vontade lá daquela questão, só não usa a calculadora. Não vai ter calculadora na tua prova. Beleza? Tá. Daqui a 2, 3 minutos eu vejo se tu acertou ou não, tá bom? Tá bom. Aproveita e me manda a foto da conta daí. Tá bom.
Tudo correndo bem aí, Letícia? Tudo bem, vou te mandar a foto. Ótimo, vamos ver. Então você alinhou as vírgulas, você colocou os zeros, completou com zeros e somou bonitinho e deu um valor esperado, né? Porque tu tinha R$100 mais R$30 de 30 centavos, mais R$7 no negócio ali. Deu 137, como esperado. Muito bem. Isso aí, estamos bem, estamos bem. Vamos continuando a matéria. Agora vem a parte de soma que eu acho realmente difícil. Ah, é? Ai, meu Deus. Tá. Porque somar com vírgula é algo que a gente já está acostumado na escola. Sempre, a gente soma o tempo todo, né? E somar com vírgula é só tomar um cuidado com a vírgula ali. Nada demais. Agora, quando tem fração, a história muda um pouco. Na tua prova cai muita fração, sabe? Tava vendo muita conta com fração. Né? Tá. Então, temos que ver bem essa matéria de fração. Aí, explicar essa matéria de fração é um tanto demorado. Então, talvez o resto da aula seja só isso. Mas note que aqui, a nossa motivação é somar a fração 1/4, mais a fração 2/3, mais a fração 1/5. Faz tempo que tu não vê fração? Muito tempo. Tá bom. Então, nós temos que somar essas frações. Beleza. Então, eu vou fazer a explicação para você lá no Python. Porque a apostila explica a fração depois e eu não quero encavalar as explicações. Vamos lá. Primeira coisa, a palavra fração, ela tem um significado muito óbvio. Fração é a parte de algo. Né? Então, quando tu fala de fração de algo, você está falando de uma parte de alguma coisa. Você tinha uma coisa inteira e uma fração é uma partezinha. Então, agora, que você entendeu que fração tem a ver com partes de coisas inteiras, podemos começar. Vamos pensar nessa pizza aqui. Ok? Tem uma pizza aqui. Digamos que eu pego essa pizza e corte ela no meio. Muito bem. Continua sendo a mesma pizza, a mesma quantidade de pizza, o mesmo objeto, o mesmo inteiro. Só que está cortado em duas partes. Então, essa era uma pizza. Uma pizza. Só que agora, essa uma pizza foi cortada em duas partes. Muito bem. Digamos que eu como uma só das partes. Em uma só. Então, eu tinha uma pizza inteira, só que eu dividi essa uma pizza inteira por 2. Essa barrinha aqui da fração, ela significa a mesma coisa que divisão. Divisão mesmo, essa de dividir que a gente faz no dia a dia e tal. Tá. Então, a fração 1/2, no nosso caso aqui, significa, então, essa pizza que eu tinha inteira, mas comi um pedaço. Eu comi 1/2 da pizza. Uma pizza inteira dividida por 2. Beleza? Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Agora, vamos fazer outra suposição aqui. Vamos supor essa mesma pizza, aí que eu comi a mesma quantidade de pizza. Só que nós cortamos a pizza em 4 pedaços iguais. Quando a gente está trabalhando com fração, os pedaços das coisas que estamos trabalhando têm sempre o mesmo tamanho. Então, por mais que o meu desenho não esteja muito bonito aqui, esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, tá? 4 pedaços iguais. Então, agora, eu decidi que eu ia pegar a pizza e cortar em 4 pedaços iguais. E comer 2 deles. Certo? Bem, agora presta atenção nisso. Da mesma forma que eu escrevi sem esse negócio aqui como meio, eu posso escrever essa quantidade de pizza que eu comi aqui como uma fração também. Na parte de baixo da fração, eu sempre tenho que colocar, Letícia, a quantidade de pedaços que eu tenho, que eu cortei o meu inteiro. Note que eu cortei em 4 pedaços. Concorda comigo? Sim. O corte foi feito em 4 pedaços.
Por isso que 4 aqui. Da mesma forma que eu tinha cortado só em 2 pedaços antes. Né? Na parte de baixo, sempre vai a quantidade de cortes, de pedaços. Na parte de cima, vai aquele número que você está interessado. Então, se nós estamos falando de pedaços que eu comi 1, 2. Então, da mesma forma, agora eu posso indicar que eu comi 2/4 da pizza. Veja que é a mesma quantidade de pizza. É a mesma. Desse caso aqui. É a mesma. Eu não comi nem mais nem menos. Eu comi a mesma quantidade de pizza. Mas o fato de eu ter cortado a pizza em quantidades diferentes de pedaço me mostra essa mesma quantidade de pizza escrita com um outro número. Então, a fração 1/2, ela é igual, ela é a mesma quantidade da fração 2/4. Apesar de eu estar escrevendo com números diferentes. Beleza? A quantidade de pizza que eu comi é a mesma, eu só cortei em pedaços, em quantidade de pedaços diferentes. Entendeu? Concorda comigo? Sim. Faz sentido tudo que eu falei? Não tem nenhuma dúvida? Beleza. Não. Perfeito. Bem, então nós temos duas frações que representam a mesma quantidade, porém com números diferentes. Na verdade, isso ocorre o tempo todo na matemática. Por exemplo, o número 4. Ele é igual a 2 vezes 2, ele é igual a 8 dividido por 2, ele é igual a 2 ao quadrado, ele é igual a raiz de 16, tudo isso é 4. Só que está escrito de formas diferentes. Então, a quantidade 4 é a mesma. Se tu chegar para uma pessoa, pô, eu tenho R$4 na minha conta de banco. E a outra diz, eu tenho 2 vezes R$2. É a mesma quantidade, entende? É isso que eu quero dizer. Isso ocorre com frações também. Frações diferentes podem representar a mesma quantidade. Nós poderíamos fazer outras divisões aqui, né? Por exemplo, não sei se tu viu aquele episódio de Chaves lá, que o professor fica cortando o Kiko, assim. Então, aqui é a mesma quantidade de pizza, mas cortada em 8 pedaços, e assim vai. A única regra que tu tem que ter é o seguinte, eu vou até escrever aqui para depois tu estudar. Frações sempre cortam os inteiros em pedaços de mesmo tamanho. Tu nunca vai ter frações que têm tamanhos diferentes, tá? Tem que ser o mesmo tamanho. Por isso que quando a gente fala de divisão para as crianças na escola, a gente fala assim, você tem, sei lá, 30 chocolates e quer dividir igualmente para os seus 10 amigos. Tem que sempre falar igualmente, porque a quantidade numa divisão é sempre igual para todo mundo. Né? A palavra divisão é isso, né? Divisão de bens, quando as pessoas se separam. É a mesma quantidade para as duas pessoas. Sim. Okay? Então, beleza. Bem, eu acho que né? Nunca me separei. Mas acho que tem a ver com isso. Beleza. Muito bem, então são frações que podem ser representadas com números diferentes. Beleza. Então, 1/2 igual a 2/4. Dava para representar com outros números. Muito bem. Por que é tão importante eu falar disso antes de falar de soma de frações? Porque vamos supor a seguinte situação. Vamos pegar essa pizza de novo. Pegar essa pizza. Digamos que, então, foi pedido várias pizzas. E dessa pizza aqui, eu comi 2 pedaços. E dessa outra pizza aqui, eu comi 3 pedaços. Opa. Agora o pedaço que eu comi é o vermelho. Então eu comi... Não, vamos manter a minha lógica, né? Senão eu vou te confundir. Beleza. Aqui eu comi 2 pedaços. Aqui eu comi 3 pedaços, ok? Ok. Então, se tu chegar em casa e te perguntarem quantos pedaços você comeu, você pode dizer que comeu, sei lá, 1 trilhão de pedaços. Por quê? Porque você pode ter dividido em pedacinhos bem pequenininhos aqui a pizza. Então, dizer a quantidade de pedaços que você comeu, na realidade, não importa tanto se você não deixar claro em quantas partes você cortou a pizza. Né? Porque você pode dizer assim, para enganar a pessoa, comi 1 pedaço só da pizza. Mas você cortou a pizza em 2 pedaços. Entende? Uhum. Você cortou a pizza em 2 pedaços e comeu 1 pedaço só. Tá, você comeu metade da pizza. Não é mesmo? Então, o certo é você indicar
em quantos cortes a pizza foi cortada, né? Então, as nossas duas pizzas aqui foram cortadas em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Então, a gente já conversou que a quantidade de cortes é na parte de baixo, lembra disso? Uhum. E a quantidade que você comeu, você coloca em cima. Beleza. Então, dessa aqui você comeu 2 quartos. E dessa aqui, pela mesma lógica, você comeu 3 quartos. A soma é óbvia quando a gente fala de pizza. São esses 2 pedaços que você comeu aqui, mais esses 3 pedaços que você comeu aqui. Ou seja, 5. 5 de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Ok? Então você comeu 5 quartos. Ok? Eu não entendi, desculpa. Tá, desde quando você não entendeu? Do 5 pro 4, eu não entendi. Por quê? Bem, você comeu 2 pedaços aqui, certo? Sim. E aqui você comeu 3. Ah, entendi, sim. Isso são 5, certo? Uhum. Isso. Só que Mas, são 5 de pizzas que você cortou em 4 pedaços. mas mesmo sendo duas pizzas, coloca 4, não seria 8? Não, não seria 8 por quê? Porque, lembrando, a parte de baixo da fração, ela é aquilo que dá a ideia da quantidade de divisões que você fez no inteiro. Eu vou tentar ser mais matemático aqui. Então, o que é o inteiro? A pizza. E nós temos o inteiro, aqui nós temos outro inteiro. Mas o inteiro não dá 8? Não, dá 4, porque tu pegou o inteiro e dividiu em 4 pedaços. Aqui tu também dividiu em 4 pedaços. Então, mas não são duas? São, mas são duas que foram divididas cada uma em 4 pedaços. Mas se você somou os 2 pedaços da primeira e os 3 da segunda, por que não pode somar o número de cortes embaixo? Você cortou. Porque você, novamente, na parte de baixo, você só indica a quantidade que você cortou o seu inteiro. E você cortou os seus inteiros em 4 pedaços. A parte de baixo nada tem a ver com a quantidade total de pedaços das pizzas. Não tem a ver. Eu vou te mostrar na prática o porquê. Você concorda comigo que você comeu mais de uma pizza, se você comeu 5 pedaços, né? Sim. Aqui 2, aqui 2, então você comeu uma pizza inteira e mais um pedaço. Beleza. Se a tua ideia tivesse certa e você tivesse comido 5 pedaços de 8, você não teria comido uma pizza inteira. Porque 5 pedaços de 8 é uma pizza inteira cortada em 8 pedaços. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Concorda que isso aqui é uma pizza cortada em 8 pedaços? Sim. Se você comeu 5 pedaços, então você comeu tudo isso aqui. 5 pedaços de 8, certo? Uhum. Que é muito menos pizza que o que você comeu aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você comeu uma pizza inteira e mais um pedaço. Se você tivesse comido 5 oitavos, que é o que tu achava que era a resposta certa, tu não teria comido uma pizza inteira. Teria comido um pouco mais da metade só. Então, temos que ficar claros que a parte de baixo, ela representa apenas a quantidade de cortes que você faz no inteiro. Então, como nós cortamos todas as nossas pizzas em 4 pedaços, é 4 na soma e 4 na resposta. Tá. Porque esses pedaços são pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Então, a parte do denominador é sempre a parte mais difícil das pessoas entenderem. Por isso que o professor, lá na 5ª série, ele fica o ano inteiro falando de fração. É difícil mesmo. Porque não é intuitiva, não é uma coisa na hora. Mas é justamente o 4 aqui que te indica o tamanho da pizza. Porque se aqui tivesse 8, tu tem que concordar comigo que o tamanho da fatia é bem menor. Olha Sim. só. Então, tu comer 5 oitavos é bem menos pizza que você comer 5 quartos. Sim. Bem menos. Por quê? Porque aqui a pizza foi cortada em 4 pedaços e você comeu 5. Você tem que comer mais de uma inteira, por sinal. Aqui a pizza foi cortada em 8 pedaços e você comeu 5. Então você não comeu nenhuma pizza inteira. Então, note que são coisas diferentes. Beleza? Tá. Recomendo
que você dê uma lidinha depois na apostila quanto a isso também, mas é o fato, essa parte do denominador é muito difícil. Mas pelo menos a gente tem uma facilidade, que é o seguinte: uma vez que você tem todas as frações com o mesmo denominador, você não precisa se preocupar com ele na hora de somar. Você só soma os numeradores, a parte de cima. Ah, sim. O 4 mantém, então isso é muito bom. Mas para isso dar certo, é importante que os denominadores sejam iguais. Por exemplo, aqui ficou muito rápido, muito óbvio, a soma das quantidades de pizza comida. Né? Foi 2 mais 3, então eu comi 5 pedaços. 5 de pizzas cortadas em 4 pedaços. Então é assim que eu tenho que ler essa fração. 5 pedaços de pizzas cortadas em 4 pedaços. É isso que significa 5 quartos nesse caso. Mas se eu quisesse somar a quantidade que eu comi, 5 quartos, com a quantidade que você comeu, por exemplo, 5 oitavos, fica difícil. Por quê? Porque essas pizzas foram cortadas em 4 pedaços e essa foi cortada em 8 pedaços. Então, não é direto, não é na hora, não é simplesmente pegar esse e somar com esse. Porque os pedaços aqui são maiores que aqui. Então, se você simplesmente somasse 5 em 5, daria um número totalmente errado que não representa a quantidade de pizza comida por nós dois ao mesmo tempo. Uhum. Por isso que na escola, novamente, na sexta série daí, o professor fica o ano inteiro falando de MMC, mínimo múltiplo comum. Lembra disso? Lembro. Pois é. É o mínimo múltiplo comum que me permite somar frações que tenham denominadores, ou seja, a parte de baixo da fração, diferentes. Né? Essa fração aqui tem o denominador 4 e essa tem o denominador 8. Eu não posso somar elas diretamente, que nem eu somei essas duas aqui. Por quê? Porque os denominadores não são iguais. Então eu preciso usar o mínimo múltiplo comum para deixar os denominadores iguais, tá bom? Tá. Então eu vou escrever algumas coisas aqui. Aí depois que eu escrever, você pode me perguntar qualquer coisa, só deixa eu escrever bonitinho aqui. Para somar frações, devemos ter denominadores iguais. Eu vou te mandar, então vai ser bom para tu ler depois. Denominadores iguais. Quando isso ocorre, mantemos o denominador e somamos o numerador. Quando os denominadores não são iguais, devemos fazer o MMC. Show de bola? Agora tem que lembrar como é que faz o MMC. E tem que lembrar por quê também. E tem que lembrar o que é na prática. Então tem muitas coisas para a gente lembrar. Tá. Mas note que o MMC ele vai servir para uma coisa só, Letícia. Vai servir para que nós possamos somar os pedaços de pizza que a gente comeu de uma forma direta. Se eu simplesmente pegar esses pedaços aqui e somar com esses, não, e somar, né, 5 com 5 e vai dar 10, 10 pedaços não representam o quanto eu comi das pizzas, beleza. Então eu tenho que encontrar uma fração que represente ao mesmo tempo esses pedaços aqui e esses pedaços aqui. Se eu consiga descrever esses pedaços e esses pedaços, essas pizzas cortadas de formas diferentes, do mesmo jeito. Eu vou usar a ideia que eu usei aqui em cima. Lembra que aqui em cima eu tinha te mostrado uma pizza cortada pela metade e depois cortei ela em 4 pedaços e a gente concluiu que era a mesma quantidade de pizza? Sim. E a gente concluiu então que 1/2 é a mesma quantidade de pizza que 2 quartos? Beleza, sim, né? Muito bem, então aqui está o grande lance. Se eu tivesse que somar 1/2 com essa quantidade de pizza aqui, eu não ia conseguir. Novamente, porque os denominadores são diferentes. Eu ia conseguir. Mas eu sei que 2 quartos é a mesma quantidade de pizza, é o mesmo número, é a mesma quantidade que 1/2. 2 quartos é a mesma coisa que 1/2. Agora, 2 quartos, eu sei somar com 3 quartos. Não fui o que eu acabei de fazer aqui? Deu 5 quartos. Então, de certa forma, 3 quartos mais 1/2, porque isso aqui é 1/2. Concorda comigo que isso aqui é 1/2? Sim. 3 quartos mais 1/2 dá 5 quartos. Então, é aí que está a motivação de fazer o MMC. A gente transforma frações
em frações mais apropriadas para fazer uma determinada soma. É só para isso que a gente faz o MMC, para transformar as frações e conseguir fazer a soma. Tá bom? Ok. Note que é uma coisa meio mecânica quando a gente aprende na escola. Por isso que eu estou te mostrando aqui, porque agora você já é grandinha, você já entende essas analogias. Né? Então, é isso. Tipo, somar um meio com isso aqui, eu não sei fazer. Realmente não sei. Mas quando eu transformo um meio em 2/4, que é a mesma quantidade, eu consigo somar com 3/4. Então, a ideia para fazer uma soma de frações é deixar, em outras palavras, os denominadores iguais por meio do MMC. Muito bem. Então, eu te dei uma boa motivação para aprender o MMC. Agora vamos aprender a fazê-lo. Eu vou pegar o que está ali na apostila e depois eu vou fazer ele. Mas eu vou te explicar como está ali na apostila. Por quê? Porque na apostila ele faz a conta aqui, ele dá a resposta, mas ele não explica. Então eu vou te explicar. Para quando tu lê na apostila, tu entender. Porque do jeito que está ali, está um pouquinho largado. Então, aqui ele tinha que somar a fração 1/4, a fração 2/3 e a fração 1/5. Bem, na nossa lógica aqui, vamos pensar que essa aqui é um pedaço de uma pizza cortada em 4 pedaços. Aqui, a pizza tem o mesmo tamanho, tá? Todas as pizzas têm o mesmo tamanho. Um detalhe importante. Só que essa aqui foi cortada em 4 pedaços e eu comi 1. Essa aqui foi cortada em 3 pedaços e eu comi 2. E essa aqui foi cortada em 5 pedaços e eu comi 1. Beleza? Aham. Então, de fato, eu não sei quanto eu comi. Não sei representar quanto eu comi, pois as frações são todas diferentes. As pizzas foram cortadas em quantidades de pedaços diferentes. Então eu preciso de alguma forma encontrar um número que eu possa representar esses cortes, tanto de uma pizza cortada em 4, quanto cortada em 3, quanto cortada em 5, de uma forma só. E esse número é o mínimo múltiplo comum. Então, aqui ele encontrou que é 60. A gente vai fazer a conta logo logo. Mas eu já vou te explicar algumas coisas, né? Para depois a gente fazer a conta. Ele encontrou que o mínimo múltiplo comum de 4, de 3 e de 5 é 60. O que isso significa? Eu posso pegar esses 4 pedaços e cortar eles de tal forma, dividir eles de tal forma, que eles viram 60 pedaços. Eu vou cortando eles em pedacinhos menores. Entende o que eu quero dizer? Eu tinha 4 e vou picotando eles em pedaços menores até que ficam 60 pedaços iguais. Ok? Ok. Faz sentido? É tipo quando eu peguei aqui os 4 pedaços e cortei em mais pedaços iguais e virou 8. Mas de 4 vai para 60? Sim. Vai ter que cortar bastante. Vai ter que cortar muito mesmo, assim, muito. Mas dá. Te garanto que dá. E eu te garanto que é você pegar cada um desses pedaços e cortar em 12. 12 não, é em 15. Você vai pegar cada um desses 4 pedaços e vai cortar em 15 pedaços. É isso que vai acontecer. Entendi. 4 vezes 15 é 60. Então é por isso que eu sei de cabeça qual tem que cortar. O 3 é a mesma coisa. A pizza foi cortada em 3 pedaços. E agora, então, a gente vai pegar esses pedaços e cortar cada um deles em 20, e assim eu vou ter 60 pedaços. E aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar esses 5 pedaços que essa pizza foi cortada e vou cortar eles de tal forma que eu vou ter 60 pedaços também. Então, todas as pizzas que estavam cortadas em quantidades diferentes de pedaços, agora estão cortadas em 60. Bom, é a mesma pizza, é a mesma coisa, só que está cortada numa quantidade diferente de pedaços. Entendi. Eu estou falando aqui com essas analogias para que fique mais claro quando a gente for para a conta, porque se eu fosse te explicar só a conta, tu não vai entender. Né? Tu vai decorar e tu vai esquecer em uma hora. Sim. Então eu estou tentando fazer essas analogias para tu pensar na hora que tu vai resolver a conta. Tá. Beleza. Então, a ideia do mínimo múltiplo comum é isso. É pegar pedaços e cortar numa quantidade que é possível que fique idêntico para todas. Porque eu poderia pegar um outro número, por exemplo, 61. Já não ia dar para cortar todas as pizzas em 61. Sim. Porque não tem como tu cortar 3 pedaços em formas, tamanhos iguaizinhos e dar 61. 5 também, 4 também. Vamos dizer assim, de certa forma até daria, mas daí daria número de vírgula, seria um problemão. E a gente não quer trabalhar com vírgula. Tá. Beleza. Então, 60 é um número inteiro que funciona.
Muito bem, agora qual que é o grande lance? O grande lance é o seguinte. Quando a pizza foi cortada em 4 pedaços, eu comi um. Mas quanto que representa esse um pedaço que eu havia comido aqui, se essa mesma pizza foi cortada em 60 pedaços? Pode que esse um pedaço também vai ser repartido. Né? Uhum. Então, quando eu corto a minha pizza em 60 pedaços, esse um pedaço agora ele vale por 15 pedacinhos. Por sim. quê? Porque, note, 4 vezes 15 dá 60. Sim. E 1 vezes 15 também dá 60. Então, por isso que aqui apareceu 15. Esse 15 está relacionado com esse 1. Beleza? Bem, existem várias formas de tu entender isso aqui. Mas eu vou te mostrar da seguinte forma. Note aqui, nessa mudança que a gente fez. Isso aqui foi tipo o mínimo múltiplo comum que a gente fez. 4 aqui embaixo, porque eu tenho 4 pedaços. Beleza. 4 não é 2 vezes 2? Sim. E o 2 aqui não é 1 vezes 2? Sim. Então, tu sempre multiplica em cima e embaixo da fração pelo mesmo número. Entendi. Para transformar para uma outra fração mais apropriada. Então, aqui na prática, a gente multiplicou 4 por 15 e o 1 também por 15. Por isso que aqui apareceu 15. A ideia é essa. Entendi. É essa. Show, né? Então, a mesma lógica foi aplicada nos outros caras ali. Né, o 3. Eu tenho que multiplicar 3. Agora tu vai ter que me responder. Só eu tô falando igual uma matraca aqui. Agora tu me fala. 3 vezes quantos que dá 60? Será que você consegue pensar? Ai, meu Deus, calma aí. Porque 3 vezes 20? 3 vezes 20, exatamente. Se ficar difícil tu pensar essas coisas, pensa assim, 3 vezes 2 é 6, né? Aham. Pronto, então 3 vezes 2 com 0 do lado é 60. 3 vezes 20. Sim, 3 vezes 20, pronto. Então eu tive que multiplicar por 20 para transformar o 3 em 60. Então se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Por isso que apareceu 40 aqui. Essa é a lógica. Entendi. E a mesma para 5. 5 vezes 12 é 60. Então eu tive que multiplicar por 12 em cima, por isso ficou 60. Entendi. Agora entendi. Legal, né? É. Muito bem. Então agora que a gente pegou as pizzas, cortou elas todas em pedaços de mesmo tamanho, eram vários tamanhos diferentes que eu havia cortado inicialmente, depois eu cortei tudo em 60 pedaços. Tive que transformar ali, porque já não era mais um pedaço que eu comi, né? Agora eram 15, esse novo tipo de corte que eu fiz, e o mesmo para os outros. Muito bem, agora que o denominador é o mesmo, rola a mesma coisa que a gente fez aqui, a quantidade de pizza que a gente comeu. Somou 2 com 3, 5 quartos. Por quê? Porque as pizzas foram cortadas em 4 pedaços. Ok. Aqui é a mesma coisa, vou somar esses pedacinhos que eu comi, 67 pedacinhos de pizzas que foram cortadas em 60 pedaços. Né? Ué. Tá. Como que foi cortado em 60 e você comeu 67? Porque era mais de uma pizza. Lembra que eu falei que essa aqui foi cortada em 1/4, essa aqui foi cortada em 2/3 e essa aqui foi cortada em 1/5. Né? Tinha 3 pizzas. Sim. Essa aqui eu comi um pedaço da pizza que foi cortada em 4. A outra pizza eu comi 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 3. E aqui eu comi um pedaço de uma pizza que foi cortada em 5. Então tinha mais de uma pizza. Por isso que ficou 67 por 60. Entendi. Comi a pizza e um pouquinho mais. Que nem aqui. Tinha 2 pizzas, dessa eu comi 2 pedaços e dessa eu comi 3. Por isso que no fim das contas eu comi mais que uma pizza inteira. 5 partes. Entendi. Beleza? Então tá bom. Então tá aí. Um monte de lógicas interessantes para você estudar bastante depois. Agora vamos fazer uma continha. Eu expliquei um monte de coisa, agora eu vou só fazer conta. Vamos lá. Sem parte de pizza, sem nada. Só vou pegar os números e vou fazer conta. Vamos ver. Bem, eu vou bolar da minha cabeça aqui os números. Então. Não vou mais falar sobre pizzas.
3 sobre 12 mais 5 sobre 6 mais... Vamos ver o número bom aqui. Vai 24 mesmo. 7 sobre 24. Beleza, tem que somar isso tudo. Então a gente já sabe que a gente tem que deixar os denominadores iguais, como nas duas contas de soma que a gente fez. Como é que a gente deixa os denominadores iguais? Fazendo o mínimo múltiplo comum. Lá no 60, eu estava te explicando de outro jeito. Funciona também. Mas o jeito mecânico, o jeito que tu pode decorar, é fazendo o mínimo múltiplo comum. Daria lá 60 do mesmo jeito. Aqui vai dar outro número, a gente está falando de outros números, né? Então, como é que é o mínimo múltiplo comum? Diz que lembra de ter estudado isso quando você era mais nova. Eu lembro que eu estudei. O mínimo múltiplo comum é o seguinte: você pega os números do denominador, coloca eles enfileiradinhos e você vai fatorá-los, ou seja, dividi-los. Você vai dividir sempre pelo menor número possível que os divide. Quando você pensa no menor número possível, você sempre tem que pensar nos números primos. Tá bom? Números primos é o 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses são os números primos. Então, por exemplo, aqui, esse é par, esse é par, esse é par. Então, todo mundo é divisível por 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. E 24 dividido por 2 é 12. Tudo bem até aí ou tem alguma dúvida nessa divisão? Tudo bem. Tudo bem, então. Muito bem. Vamos continuando, então. Agora, como ainda tem números pares, o 6 e o 12, nós podemos continuar dividindo por 2. 3. Veja, o 3 eu não vou dividir por 2. Porque o 3 ele não é divisível por 2. Se tu fizer 3 dividido por 2 na calculadora, vai dar número de vírgula. Nós não queremos número de vírgula. Então, o 3, só o 3 continua 3, exatamente. Agora, o 12 divide por 2, 6. Eu ainda não vou dividir por 3, porque o 6 ainda é divisível por 2. Sempre tem que dividir pelo menor. Não pode pular. E, finalmente, agora todo mundo aqui é 3. Então, a gente sabe que 3 é divisível por 3. A regra dos números. Todo número é divisível por ele mesmo. Agora, para finalizar a conta, encontrar o MMC, você só precisa multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Isso aqui dá 24. Qualquer coisa, faz a conta depois. Então, o que a gente acabou de encontrar? Esse aqui é o MMC. Nossa, eu não lembrava. É normal, a gente não usa isso, né? Acaba esquecendo. Eu provavelmente não lembro... Não, eu realmente não lembro nada sobre biologia que eu aprendi na escola. Normal. Na verdade, eu nem sei se eu fiz... Eu realmente não sei se eu tive sociologia na escola também, por exemplo. Eu não sei como eu passei em matemática, não me lembro. Então tá. Ó, o MMC é 24. Então o número que vai ficar embaixo de todas as frações agora não é mais 12, não é mais 6, agora é o 24. Tá. 24. Aqui também vai ser 24. E aqui também vai ser 24. Muito bem. Só que, bem, eu vou ter que lembrar das pizzas. Lembra lá que a gente tinha comido um pedaço de uma pizza que foi dividida em 4? Quando eu peguei essa mesma pizza e cortei em 60 pedaços, aquele 1 já não era mais 1, ele era 15. Eu comi 15 pedacinhos. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então eu vou ter que pensar, né? Qual número que vezes 12 dá 24? Ei, 2. 2, exatamente, Letícia. Bem, 2. Se eu multiplico por 2 em cima, eu tenho que multiplicar por 2 embaixo. Por isso, se eu multiplico por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também, para manter a igualdade. Então, em vez de 3, agora é 6, certo? Sim. 6 vezes 4, 24. Então, se eu multiplico por 4 embaixo, eu multiplico por 4 em cima, 20. E, para a última, qual número vezes 24 é 24? Qual número vezes 24, 24? Isso. Deve ser 24 vezes 8? Não. Não. Ai, meu Deus. 4 vezes 8? 4 vezes...
Eu vou escrever a pergunta aqui e vou no banheiro. Quando eu voltar, eu quero a resposta. Qual número multiplicado por 24 é igual a 24? Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui. Volto. 24 é igual a 24. Ai, meu Deus. Pronto. 24. 4 vezes 6. 4 vezes 6. 24 vezes 5. 24 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 24. E aí, descobriu qual número que multiplicado por 24 é igual a 24? Descobri. Qual? É 6. Nossa, não. Não? Como? Não. Não. Ah, ué. 1. 1. Esse. É isso? Sim. Mentira. 24 vezes 1 é 24.
Não, porque eu 1 pensei. vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. As, 1 vezes é, 3, 3. O que que isso significa? Que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Qualquer isso. número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, como nós queremos descobrir um número que multiplicado por 24 é igual a ele mesmo, é o 1. É, tá bom. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Então, por isso que eu multiplico por 1. Então, aqui também por 1. No caso, vai manter 7 aqui. O que é um fato, porque, bem, aqui a ideia do mínimo múltiplo comum é deixar todas as frações sobre o mesmo denominador. Então, essa eu tive que transformar em 24 e esse também. Aqui já estava transformado em 24. Então, eu não mudo nada. A pizza já estava cortado na quantidade de pedaços que eu quero, 24. Essa aqui eu tive que cortar em mais pedaços. Essa aqui também. Mas esta aqui já está em 24 pedaços. Ótimo, a gente não muda nada. Menos trabalho para nós. Agora, então, nós queremos fazer a soma, né? A grande questão aqui é fazer a sominha. Então, como a gente já discutiu bastante, nós não somamos aqui embaixo. Nós mantemos o 24, pois ele representa a quantidade de pedaços que os nossos objetos foram repartidos. Tá. Todos eles foram repartidos em 24 pedaços. Então nós só Daqui, somamos o número de cima. só somamos o número de cima, exatamente. Então, vai dar 33. 33 dividido por 24. Beleza? Beleza. No caso, novamente, comemos mais que uma pizza. Beleza. Então tá, aqui fizemos uma continha de fração. Muito bem. Vou salvar. Vou lhe enviar. E agora a senhorita vai fazer uma conta. É que tendo que achar o Fazer a MC sominha. também. Isso, eu vou Tá. te mandar as duas coisas que nós estávamos trabalhando aqui. E agora eu vou pôr uma conta um pouco mais fácil para você resolver. Eu não vou ser malvado. Vamos fazer 2 terços mais 1/2. É isso que você vai somar. Quanto que é 1 terço? 2 terços mais 1/2. Vou te dar aqueles 3 minutos de desespero, pode colar o quanto você quiser. Lembre-se, deixar os denominadores iguais, mudar os numeradores, Ai, mas os... Ah, somar. tá, entendi. Não, tô ficando Faz o doido. mínimo múltiplo comum. Isso, Tá? tá bom. Bem, já que tu. Bem, faz aí. É que esses números estão meio pequenos. Às vezes é tão fácil que vai ficar difícil para ti. Então eu vou colocar uns números maiores aqui. Oh, meu Deus. 6. Eu acho que vai ficar mais fácil para ti se eu pôr números maiores. Senão eu não Tá, colocaria, tá? tá bom. Então, vai lá, faz o mínimo múltiplo comum de 6 e 4, tá bom? Vou te dar uns minutinhos para fazer. Daqui a 3 eu te pergunto como é que tu tá. Tá bom.
E aí, dona moça, conseguiu fazer alguma coisa? Eu ainda não terminei. Ah, sem Mas pressa, sem pressa. A hora que você terminar ou que você parar, daí você me fale. tá bom. Samuel, Eu fui pegar um café. Você falou alguma coisa? não, pode ficar tranquila. Eu Ah, também então tá pedi, bom. também pedi almoço aqui. Ah, Eu, beleza, beleza. eu Diga. não consegui. A minha conta deu 1 por 6 e 1 por 6, só que tá muito. Está certo. Não, tá errado. Tá. Você, bem, primeiro, 6 não é o mínimo múltiplo comum. Você Não? errou alguma coisa no MMC, Ah, né? vai. Primeiro erro foi aí. Depois, quando você encontra o MMC, você tem que multiplicá-lo aqui. Bem, você tem que multiplicar um número embaixo e em cima para que embaixo fique igual ao MMC e em cima compense. Foi o que eu fiz na folha que eu te mandei, né? Eu. Mas o teu primeiro erro foi não ter encontrado o MMC. Você fez aquele negocinho dos números um do lado do outro e fazendo divisões, divisões, Eu vou divisões? te mandar a foto do que eu fiz. Isso, mande aí, por favor. É, tá errado o que você fez, né? 6 e 4 divide por 2, beleza, daí ficou 3 e 2. Daí, do nada, você dividiu por 3, mas o 2 ainda tá ali. Você tinha que dividir por 2 de novo, Ah, porque tem que virar um, né? Então você divide por 2 de novo. vou Né? fazer. Daí fica 3 e 1, e daí então você divide por 3. Vai lá, vai lá. Aí você vai encontrar que o mínimo múltiplo comum é outro número. Tá bom, peraí.
Vamos ver o que você me mandou. Agora sim, agora você encontrou o MMC certo. O MMC é o 12, isso aí. E a conta? Calma, velho, calma, vamos com calma, vamos com calma. Primeiro eu quero te mostrar uma... Você é muito ansiosa. Acho que você tem que dar uma relaxadinha, tomar um suco de maracujá antes de a gente ter aula. Ó, eu quero te mostrar... Diga. Eu já tomo calmante já. Louco, moço, que é isso? Isso é com calmante. Nossa, imagina assim. Então tá, olha só, eu quero te mostrar na prática o que é o MMC. A gente fala do MMC, essa sigla, né, meio assustadora. Mínimo múltiplo comum. O MMC é o primeiro número que aparece na tabuada dos números que você está analisando ao mesmo tempo. Então, você encontrou 12, né? Vamos lá. 6 vezes 1, tabuada do 6, né? 6, 12, 18 e por aí vai. Tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Olha só. O 12 é um número comum, é igual nas duas tabuadas. É o primeiro que aparece. Vão ter outros, né? Aqui seria 24 próximo. E aqui seria 16, 24. Ó. O 24 também poderia servir como um número aqui para tu cortar os pedaços de pizza. Mas não seria tão bom porque ele é maior que 12. É sempre melhor tu trabalhar com números pequenos para facilitar. Tá? Então, mas não que estaria errado trabalhar com 24, não estaria, mas não seria tão legal. Beleza. Então, agora a ideia é fazer o resto. Vamos ver. Você disse que fez o resto da conta. Daí, ficou 4 em cima e 3 em cima do outro. Isso, exatamente. Porque eu tive que multiplicar o 6 por 2 para virar 12, então eu multiplico por 2 em cima. Eu tive que multiplicar o 4 por 3 para virar 12, eu multiplico por 3 em cima. Então, as frações são estas que você colocou ali, e daí você somou e tá certinho. Certinho, ó, parabéns. Que parabéns. bom. Estou feliz de ter conseguido. 7 sobre 12, exatamente. Bem. E eu achando que tava dominando a soma, hein? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Bastante coisa. Então tá, mas ó, eu acho que foi legal aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou colocar uma conta mais difícil. Uma conta mais difícil aí. E eu vou fazer. E depois você vai fazer uma outra não tão fácil quanto essa que eu passei. Eu vou salvar isso aqui. Tá. Deixa eu salvar. Agora eu vou fazer uma conta que envolve subtração também. Porque a regra para soma e para subtração é a mesma coisa. Tá. Então, vamos lá. 60 menos 5 sobre 12 mais 7 sobre 6. Normal acontecer isso, tá? Número maior em cima e menor embaixo, é normal. Tá. E vamos ver outro número legal aqui. 3 quartos. Beleza. Eu vou diminuir 3 quartos. Então, para soma e para subtração, a regra é a mesma, tá? Só o jeito de somar vai diminuir. As regras só mudam quando tu passa para multiplicação e divisão. Tá. Então, o primeiro passo vai ser você fazer o mínimo múltiplo comum, novamente. Então, 60, 12, 6, 4. Agora você vai dividindo. Vai dividir por 2. 30, 6, 3, 2. Novamente por 2, porque os números continuam sendo divisíveis por 2. 3, 3, 1. Agora não é mais. Né? Nenhum 15, número... 15 não é? Não, 15 não é par. Ah, tá. Né? Os números que são divisíveis por 2 são todos pares. Então, quando tu chega no número que não é par, daí agora tu vai ter que trocar. Não é mais por 2. Agora tu tem que dividir pelo... 3. Novamente, o menor número primo possível que divide qualquer um deles, que é o 3, exatamente. O 3 divide, no mínimo, esses dois aqui. Só que o 15 também é divisível por 3. Como é que eu sei disso? Bem, primeiro que eu... Não, 3, desculpa. Não, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Ah, é 15, meu Deus. Calma. Vamos com calma. Do que você está falando? O que você tem que fazer agora aqui, moça, é simplesmente dividir os números que estão ali, sem ansiedades, calma. Ó, de fato é o 3, porque o 3 divide esse cara, divide esse, mas também divide o 15, é isso que eu estou falando. Mas quanto que é 15 dividido por 3? Essa é a pergunta. Mas antes de mais nada, por que eu sei que o 15 é divisível por 3? Duas coisas. Primeiro,
O 15 está na tabuada do 3. 3 vezes 5, 15. Tabuada do 3. Sabe de qual as tabuadas? Não. Algumas. Eu vou te mandar depois uns videozinhos que eu mando para as criancinhas para elas decorarem. Vai ter que escutar o vídeo o dia todo. Vai cansar de escutar aquelas musiquinhas. Tá? Então, eu vou botar no carro. Isso, boa ideia. Daí qual que é o lance aqui? Tem uma regra para tu descobrir se os números eles são divisíveis por 3, que é você somar os algarismos. Então note que o 15 é escrito pelo algarismo 1 e pelo 5. 1 mais 5 é 6. E 6 é um múltiplo de 3. Então, por isso que o 15 também é múltiplo de 3. Isso sempre funciona. Por exemplo, 72. Tu acha que ele é múltiplo de 3 ou não? É, porque ele dá 9? Exato, exatamente. Boa. Então, por isso que aqui vai ser 5, aqui é 1, e aqui é 1, e aqui é 1. Então tem o 5. O 5 não é divisível por 3. O 5 é primo. Então o 5 é divisível por 5. Tu nunca vai voltar a olhar o número anterior. Tipo, 5 aqui. Tu pensa, pô, será que ele é divisível por 2? Que foi uma coisa que eu dividi anteriormente? Não. Os números, eles nunca são divisíveis por um número anterior. Seria sempre por um posterior. Tá. Então, posterior é o 3, sim. Beleza. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 dá 60. Ai, que rápido. 60. 4 vezes 5, 20. Vezes 3, 60. Então, todo mundo vai ficar ali com 60 embaixo. 60 menos 60 embaixo também, mais 60 embaixo também, menos 60 embaixo também. Agora, o que tu tem que fazer é, novamente, pensar daquele jeito que eu acho mais interessante. Porém, às vezes, quando os números são muito grandes, tu não vai conseguir pensar de primeira. Qual é o número Q vezes ele dá 60? Por exemplo, aqui é fácil, né? 60 vezes 1 é 60. Então, multiplica por 1 aqui, por 1 aqui. Isso aqui vai ficar 7. Mas qual é o número que vezes 12 dá 60? Às vezes a gente não sabe, né? Mas tem, porque é mínimo múltiplo comum. Vezes 12? Qual é o número vezes 12 dá 60, né? Essa é a pergunta. Bem, tu não sabe, tudo bem. Não é simples saber mesmo. Tu tem que olhar para a tua conta aqui. Porque com certeza a resposta vai estar aqui. Note que porque note, 2 vezes 2 é 4, certo? E 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 3 é 12. Tabuada do 4. Então, note que isso aqui tudo é 12. E de acordo com a conta que nós fizemos posteriormente, 12 vezes 5, 60. Então, significa que é 5 que eu tenho que multiplicar aqui. Ó, notou? Porque isso é 12. Nossa, Então, eu sei que... Bem, eu fiz a conta antes, né? 12... Isso aqui tudo dá 60. Então, se isso aqui é 12, obrigatoriamente, sim. 12 vezes 5 tem que dar 60. Tá. Então, note que eu não vou pegar a calculadora para fazer 60 dividido por 12 e encontrar 5. Seria burrice. A conta já está feita aqui. Então, sempre olha para o mínimo múltiplo comum. Ele sempre vai te ajudar a saber qual que tu tem que pôr aqui embaixo e eventualmente aqui em cima. Por exemplo, aqui, 6. Né? Qual o número que eu tenho que multiplicar por 6 para dar 60? Entendi. Vai lá, me fala. Qual o número vezes 6 dá 60? Qual o número vezes... 6 vezes 10. Vezes quando dá 60. É isso, beleza. Eu vou começar a te pôr na pressão, porque eu fazendo a pressão aqui, pô, tu tá me pagando, eu não vou ser zoado contigo. Mas na hora da prova lá, eles estão nem aí, tu vai sentir a pressão. Verdade, né? é verdade. Então é melhor que tu sinta a pressão agora do que lá na hora da prova, né? Tá. Eu quero que tu dê graças a Deus de eu não estar te enchendo o saco na hora da prova. Que é isso que vai te ajudar, entendeu? Tá tudo bem. Tá. Porque assim, essas contas, a gente vai estudar bastante, tu vai pegar bem. Nossa, mas eu já aprendi bastante, assim, que né? Bom. Em uma aula só. Eu fico feliz, realmente. 2, né? Só que daí, na hora da prova, qual que é o grande problema, né? Dos alunos em geral. E algo que eu venho corrigindo, aprendendo a corrigir com o tempo também. Que é que não é eles não saberem a matéria, mas sim eles ficarem nervosos na hora. Por quê? Porque eu não estou junto.
Então, por isso que eu tento ser um tanto desagradável às vezes, para que vocês fiquem felizes de eu não estar junto, entendeu? Porém, sabendo a matéria. Tá bom. Beleza? Então, olha só. Aqui, mesma coisa, né? Eu não sei, particularmente, quanto que vezes 4 dá 60. Daí eu apelo, novamente, para o MMC, porque aqui eu sei que é 4. Né? 2 vezes 2, 4. Então, 4 vezes quanto deu 60? 4 vezes 3 vezes 5. É 15. Então, 4 vezes 15 é 60. Esse é 4. 4 vezes 15, 60. Sempre olhe para o MMC se ficar difícil. Entendi. Show, né? E aqui, então, vai ficar 3 vezes 15 é 75. 75. Não, 3 vezes 15 é 45. Nossa. Tem que me corrigir, às vezes eu cometo esses Não, erros. mas é porque, como eu acho que eu não sei, eu fico. Ele deve saber o que ele tá falando. Não, relaxa, pô. Confiança em ti, eu erro pra caramba. Beleza. Agora tem que juntar tudo isso, né? Nós queremos fazer essa operação aqui. Transformar tudo isso numa fração só. Então agora a gente vai juntar tudo. O denominador nunca mexe, é sempre o mesmo. Tá. E agora você junta esses carinhas. Vai lá, faz pra mim. 7 menos 25 mais 70 menos 45. Vai lá. Ah, menos 25. Pera aí. Isso. Menos 25 menos 45? Isso. Uai. Faz sem pressa aí, tá bom, Letícia? Tá. Pode fazer do jeito que tu achar Deixa eu melhor. te perguntar. Eu somo primeiro e subtraio depois? Ou somo A ordem não importa. Tá. Tá bom, peraí. Sobra 7. Sobra 7 do quê? O resultado é 7. Acho que não. Ó, 77 é 7 menos 25, não é? Aí eu juntei o 7 com 70, 77 menos 45 menos 25. Tem certeza do que tu tá me falando? Ai, meu Deus, agora não, né? Não, pô, é pra ter certeza. Eu tô te falando pra tu ter certeza. Tá certo, é 7 mesmo. É 7? É 7, pô. Ah, tá. Confia, essa é a resposta. É o que eu faço com os meus alunos para fazer, pra eles criarem autoconfiança. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta agora e tu tem que responder certo. Se tu responder errado, eu vou te esculachar. Tá. O que é que acontece na vida real? É a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra, Letícia? A Terra que gira em torno do Sol. A Terra que gira em torno do Sol, Letícia? Tá falando isso com astrofísico? O Sol não gira em torno da Terra. Vou te perguntar de novo. Quem é que gira em torno de quem? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? Uai. Vamos? A Terra A Terra o quê? que gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol? Tem certeza? Eu tenho. Então, beleza. É isso mesmo. Poxa, é isso. Tem que ter convicção. Não adianta tu ir pra prova sem convicção. Vai com convicção. Isso aqui tu sabe fazer tudo. Olha só, tu fez tudo isso aqui sozinha. Fiz não. É isso, pô. Bem, eu vou pôr uma um pouquinho mais fácil só para tu ter certeza que tu sabe fazer as basiquinhas, pelo menos. Essa vai ser bem mais fácil, bem rápida de fazer. Ó, é aquela que eu tinha proposto inicialmente. É 1/2 mais 2/3. Opa, 2/3. Ó, essa aqui, rapidinho. Faz aí para mim, então. Só para tu sair com uma convicção que tu sabe fazer soma de fração hoje. Tá. Vou lhe mandar o que a gente acabou de fazer também para tu usar como cola. Deixa eu mandar aqui. Beleza. Tá aí. Se tu quiser colar, tá aí. Sempre faz o mínimo múltiplo comum primeiro, troca os denominadores, faz as multiplicaçõezinhas e soma. Vai lá.
Mandei. Oxe, você foi bem rápido, hein? Foi, tá certo? Bem, tá, só que tem que somar ainda, né? Tu só transformou as frações. Tem que somar. Peraí. 7 por 6, não? 7 sextos, exatamente. Sextos, aqui. Muito bem. Então vamos continuar a matéria. Vamos continuar a matéria. Vamos ver, nós temos ainda um tempinho de aula para ver o resto. Seu cérebro deve estar pifando já de tanta coisa, né? Eu tô feliz de ter conseguido aprender. Então tá. Não é o que eu costumo escutar depois de uma aula de matemática. Eu tô feliz, mas tudo bem. Então, Meu sonho de vida é aprender matemática, você não tá entendendo. Ah, é? É. Tu trabalha em qual área? Então, eu era analista jurídica, agora eu larguei tudo para estudar. Eu tô fazendo direito, tô no 7º semestre, vou pro 8º no próximo ano. Eu normalmente não aceito alunas advogadas, sabia? Ah, é? Por quê? Porque eu tenho medo de ser processado, pô. São insuportáveis. Pois é, eu realmente, eu tenho algumas alunas aqui que, bem, supostas, né? Elas vêm falar que eu sou advogada e daí eu não posso fazer não sei o quê. Não, tô sem tempo e tal. Não posso ainda bem que eu não falei. Ainda bem. Não, mas eu quero muito aprender, porque eu quero ir para essa área pública, sabe? Eu preciso muito aprender para eu poder passar nos concursos. É verdade, cai bastante matemática nesses concursos. É. Pode crer. Então tá, ó. Nós vimos somas, vimos subtrações, tudo a mesma coisa, né? As regrinhas de subtração, sabe? Né? Diminuir é a mesma coisa que somar, só que é o contrário. Então, agora vamos ver multiplicações. Então, multiplicação de número também, todo mundo sabe. Tá. Beleza? Eu só quero te ensinar uma técnica. Antes de mais nada, antes de a gente ir para frações, para números de vírgula, eu quero te ensinar uma técnica que eu desenvolvi para fazer multiplicações de números que são meio difíceis de fazer de cabeça. Tá bom? Por exemplo, quando a gente está na escola, né, e a gente quer, por exemplo, fazer uma continha do gênero assim, a professora pede para nós assim, ó, 72 vezes 36. O que a gente tende a fazer é colocar o 72 aqui e o 36 aqui e fazer aquelas coisas, né? C2, dá 12, sobe 1, aquela coisa bem criança, assim, bem quarta série. Que fica no nível quarta série e não evolui. 12, vai 1, 3, 7, 21, 22, né? Coloca o maisinho aqui para deixar tudo alinhadinho. Eu coloco. Depois soma, daí pá, daí pá, daí pá. Pronto, deu isso. Tudo bem, não tá errado. Só que, pô, tá tosco demais fazer desse jeito. Eu vou te ensinar um outro jeito que eu acho bem mais legal. Tá. Tu lembra do chuveirinho? Chuveirinho? A propriedade distributiva da multiplicação? Não. Tem certeza? Quando a gente tem, sei lá, uma coisa aqui, de um parênteses, e daí tem uma outra coisa no outro parênteses. E daí tem que passar multiplicando, assim. Eu lembro. Lembra, né? A vezes Y, A não sei Y. fazer não, mas... Nossa, começou... Mas é só isso aqui, ó. É só tu pegar de um e multiplicar com todo mundo do outro. BX, e agora B com Y mais BY. Esse é o chuveirinho. Por isso que fica essas coisas aqui, parece um chuveirinho. Muito bem. Tu vai ter que fazer muito chuveirinho para essa prova, tá? Então, eu já quero te introduzir a propriedade distributiva da multiplicação, te ensinando um novo jeito de multiplicar que eu acho mais fácil. Vai achar também. Aqui nós temos 72 e aqui nós temos 36. Tu tem que concordar comigo que 72 é 70 mais 2. Ok? Beleza. O 72, que é isso aqui, está multiplicando 36. E 36, tu também concorda comigo que é 30 mais 6. Sim. Esse tipo de conta vai ser muito mais rápido de tu resolver na hora da tua prova. Por quê? Porque agora tu vai fazer um chuveirinho. Porque tu transformou 72 e 36 em 70 mais 2 e 30 mais 6. E daí a conta vai ficar mais rápido. Porque, bem, claro, tu vai treinar bastante nessas aulas que a gente vai ter. Tu vai olhar para isso aqui, 70 vezes 30, e tu vai saber que é 2100. Por quê? Porque 7 vezes 3 é 21. Lembra da tabuada do 3? 3 vezes 7 é 21.
Sim. Aqui está o 21. E como tem 0 aqui, vai ter 2 zeros aqui. Beleza? Bota aí. 2.100. 70 vezes 30 é 2.100. Agora, 70 vezes 6, tu vai usar a mesma lógica. 6 vezes 7 é 42. Então vai ficar 420. Por quê? Porque 6 vezes 7 é 42. E o 0 continua. Tá bom? Uhum. Pode ser que esteja meio complicado nesse primeiro momento para tu entender, mas tu vai fazer tanto isso comigo que tu vai decorar. Tá. Agora, 2 vezes 30. Bem, tu sabe que 2 vezes 30 é 30 reais, mais 30 reais, 60 reais. Mas, novamente, 2 vezes 3, 6. 6 e continua com 0 aqui. E agora, 2 vezes 6 tá boada, né? 12. Pronto. Em vez de tu fazer aquela conta infantil zona lá, tu faz isso aqui, que é muito mais legal. Olha só. Tu pode fazer, por exemplo, essa conta primeiro. Isso aqui vai dar 480, né? 480 mais 2.100 é 2.580. 2.580 mais 12. 2.580 mais 12 é 2.592. Ponto. Então é um outro jeito muito mais interessante e rápido, quando tu estiver treinada, de fazer multiplicações. Entendi. Tá. Legal, né? Esse método aqui é muito massa. Gostei. Vou salvar aqui para te mandar depois. Tá bom. Agora vamos voltar ao livro. Beleza. Então tá aí, multiplicação, aqui multiplicação com os números, tu já sabe o que deve fazer, tem o método que eu ensinei e o método que o professor ensina na escola. Mas isso é fácil. O difícil é fazer multiplicação com vírgula. E provavelmente você não sabe fazer multiplicação com vírgula. Não. Bem, vamos aprender a multiplicação com vírgula pelo método da escolinha. Ó. O método da escolinha está escrito nessa bola verde aqui, como é que faz? É o seguinte. Você vai multiplicar os números como se não houvesse vírgula. Claro, para isso tu tem que saber multiplicação. Tu disse que deu uma estudada, né? Aham. Pois é, eu vou rever aqui contigo, tá de boa. O grande lance é que quando tu tem multiplicação, a soma é diferente. Na soma a gente alinhava as vírgulas. Aqui, na multiplicação, a gente vai fazer a conta como se não houvesse vírgulas. Vai ignorar a vírgula. Vai ignorar. Vai resolver a conta normalmente, que é o que ele faz aqui. Resolve normalmente a conta. E no final, ele chega num número. Como se não tivesse vírgulas, a conta de 732 vezes 125 dá 91.500. Mas agora tu vai pôr a vírgula. O que tu tem que fazer é o seguinte, contar a quantidade de casas que há com vírgula nos números que você multiplicou. No primeiro nós temos 2 e no segundo nós temos 1. Ou seja, nós temos 3. 3 algarismos depois da vírgula nas contas que fizemos, certo? Uhum. Então, na tua resposta também tem que ter 3 algarismos depois da vírgula. Então, você chega na resposta normal e depois você coloca a vírgula, tá bom? Tá. É sempre assim. Sempre desse jeito. Então, eu vou fazer um exemplinho aqui e depois você vai fazer um exemplinho aí. Depois a gente se preocupa com a multiplicação de frações. Mas eu já te aviso que é bem mais fácil do que a soma. Tá. A multiplicação de frações é bem mais fácil que a soma de frações. É mesmo? É mesmo. E tá. E o quê? Diz aí. Faz o MMC não? Não, é bem mais fácil que isso. Não vai precisar fazer nada disso. Tá. Então tá, vamos fazer algumas multiplicações aqui. Vamos lá. 2,34 vezes 5,678. Uma baita de uma conta. Então eu vou fazer o seguinte. Vou tirar um número aqui. Eu não tô afim de fazer uma conta tão longa. Tá. Então vamos lá. Aqui é aquela velha regra que o professor repete na escola o tempo todo. A ordem dos fatores não altera o produto. Só um segundo. Tu vai se casar com o velho aí? Eu vou. Tá bom. Tchau. Tchau. Ó, então a ordem dos fatores não altera o produto. Se tu quiser fazer 12,3 vezes 5,67, é a mesma coisa que fazer 5,67 vezes 12,3. Não importa. Tá? Entendi. Então eu vou fazer isso aqui. 5,67
vezes 12,3. Professor, não está alinhada a vírgula, não importa. Não importa, não precisa alinhar a vírgula. Vamos fazer as multiplicações, então. Primeiro eu vou fazer a multiplicação com o número 3. Então, 3 vezes 7, 21. Vai, 2. 3 vezes 6, 18. Mais 2, 30. Então, tem 3 aqui. Sempre tem que somar esses números que ficam em cima. 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, tá bom. Agora vamos para o 2. 2 vezes 7, 14. Então, vem um aqui. 2 vezes 6, 12, vai um 13. Então, vem um aqui. 2 vezes 5, 10, mais um 11. Muito bem. Agora, multiplicar por 1. É muito fácil multiplicar por 1, né? Você não lembrou na hora que eu te perguntei, mas quando a gente multiplica por 1, dá o mesmo número. Mas não tem problema. Aí. Então, pronto. Esses maisinhos, eles vão colocando casinhas a mais no teu problema para que a gente possa organizar, né? Porque, querendo ou não, esse último número aqui, ele tem mais valor para multiplicação do que o primeiro, porque ele está na casa da centena. Então, por isso que tem esses dois aqui jogando o primeiro já para a casa da centena. Provavelmente tu vai entender o que eu acabei de falar. 1 mais 0 mais nada, 1 mais nada mais nada, 1. 0 mais 4 mais nada, 4. 8 mais 3 mais 7. Ai, meu Deus. Faz a conta com os que for mais fácil. Por exemplo, 3 mais 7 é 10. 10. Então, 10 mais 8, 18. Isso. Para que fazer isso mais 3? Sei lá, faz a conta mais fácil. 3 mais 6, 9. E 1 mais 5, 6. Pronto, acabou a conta? Não. Isso aqui seria se não tivesse vírgula. Agora com vírgula. A gente conta os algarismos depois da vírgula. 3, certo? Uhum. Daí a gente conta da direita para a esquerda. 1, 2, 3 para a vírgula. Tem que ter 3 algarismos depois da vírgula também. Tá bom? Tá. Então tá bom. Então é isso aí. Eu vou novamente lhe mandar o que eu acabei de fazer, bem colorido. Recomendo que na prova você use bastante lápis de cor, essas coisas, para não se perder durante a conta. Tá. É o que eu faço. E eu sou menino, né? Menina normalmente brinca mais com lápis de cor, é mais caprichosa e tal. Ah, eu não sou uma menina assim, não, viu? Ah, é? Eita. É. Ó, agora você tem que fazer essa conta aí, tá? Vai seguir a mesma lógica. Dane-se o alinhamento de vírgulas. No final, tu conta a quantidade de algarismos depois da vírgula. Só isso. Quando chegar na resposta, me fala. Me manda uma foto, tá? Tá. Então tá bom. Eu vou voltar aqui quando você me mandar a foto no WhatsApp, beleza? Beleza.
Vamos ver o que você fez. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Daí você multiplicou. E daí você somou. Daí você colocou errado. Bem, primeiro, você não devia ter me mandado essa foto antes de você dar aquela visualização na tua conta e ver se faz sentido. Você está multiplicando 103,12 por 2,6. Ou seja, na prática, não pegando os miúdos, você está pegando o dobro de R$103, vamos pensar assim. O dobro de R$103 é alguma coisa próxima de 200 pila, certo? Como é que dá 23 a multiplicação disso? 23, qualquer coisa ali. É errado. Ah, entendi. Entende a lógica que eu estou te dizendo? Entendi. Então não é, né? Tem alguma coisa errada aí na vírgula, né? Na vírgula. E o que está errado é que você não notou que você tem 3 algarismos depois da vírgula. Você tem 3 algarismos depois da vírgula. E na sua conta ali no final você colocou 4 depois da vírgula. Tá errado. Mas é 237... 176, isso aí. Ah, entendi. Tá. Isso aí, cuidado, hein? Tá. Beleza. Agora tá certo. 237,76. Corrigir. Beleza. Cuidado. Então... Bem, então é isso. A gente acabou de ver aí, né? Não erre mais isso, por favor. Agora vamos voltar ao livro para ver a multiplicação de frações. Beleza. Multiplicação de frações. O bom da multiplicação de frações é que ela não tem muita regra, muita coisa, muito MMC, muito mudar ali, ver aqui, velho. Não precisa de nada disso. Se tu quer multiplicar 2 frações, tu só precisa saber o seguinte. Tu vai multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Acabou. Então, por exemplo, aqui. 1/2 vezes 2/3 vezes 8 sobre 1. Numerador multiplica numerador, por isso, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 8, 16. E denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Pronto. 16 sobre 6 é a multiplicação dessas 3 frações. É só multiplicar numerador com numerador, denominador com numerador. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Ah, entendi. Isso. Só isso. 1 vezes 2, 2 vezes 8, o resultado do 2. 2 vezes 8, 16. Isso. E daí a parte de baixo ali. 1 vezes 3 vezes 1, que é 3. Não, eu multiplico 1 vezes 2, né? Dá 2. Isso. Aí 2 vezes 8, 16. Isso. Daí fica 16 ali em cima. Ah, tá, entendi. Tá. Só isso. Bem fácil. Aqui não há realmente nada diferente do que você já sabe, assim. Então, é isso. Portanto, eu nem vou pedir para te fazer conta com multiplicação de frações. Eu quero já ir para divisão. Se hoje a gente sair com as 4 operações básicas bem fundamentadas na sua cabecinha, já estamos bem, já. Então, vamos ver a divisão aqui. Bem, divisão, tu tem que entender que divisão, ela é um tipo de multiplicação. Então, ela envolve muito multiplicação durante a conta. Tá. Né? Quando tu faz a divisão lá, do jeito básico, tu tem todo aquele algoritmo de lembrar da multiplicação. Qual o número que vezes o que está na chave é igual ao que está fora da chave, né? Esse tipo de coisa. Beleza? Então, por isso, a divisão eu vou ver desde o começo contigo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma conta para você aqui. Só um segundo. Aqui, beleza. Então, bem, quando a gente está dividindo, o próprio nome diz, né? É dividir, repartir. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer a divisão
de 72 por 6. Ou seja, é como se eu tivesse 72 chocolates e quero dividir igualmente para 6 pessoas. Toda divisão é uma divisão igual. É a mesma quantidade para todo mundo. Tá bom? Tá. 72 chocolates para 6 pessoas. Como é que eu começo a divisão? Eu sempre tenho que pegar o menor número que é igual ou maior ao que está na chave. Compliquei tudo, né? Mas aqui, por exemplo, tu olha para o primeiro número, 7. Você vai se perguntar, 7 é igual ou maior que 6? É. Isso. Então a primeira coisa que você se pergunta na divisão é isso. Para dividir, começamos nos perguntando se o primeiro número fora da chave é maior ou igual ao que está dentro da chave. Se não for, pegamos o próximo. Se for, começamos a conta. Então é isso que nós vamos fazer, começar a conta, ok? Ok. Então vou dar uma diminuída aqui, tá meio grande. Beleza. Qualquer dúvida tu fala, tá? Tá. Então, realmente, né, o 7 é menor, quer dizer, maior. Então, nós vamos pegar o 7. Então, tu tem que pensar agora, qual o número na tabuada do 6, qual o número vezes o 6, né? Ou seja, qual o número na tabuada do 6 é mais próximo ou igual a 7? 1, né? 1, exatamente. Então, a gente coloca 1 aqui, faz a multiplicação e coloca essa multiplicação aqui. Por isso que eu falei que sempre tem multiplicação na divisão. Você coloca o número aqui e a multiplicação dele pelo que está na chave você coloca aqui embaixo. Só que coloca diminuindo, subtraindo. Menos 6? É, sempre tem que colocar subtraindo. 6 vezes 1 é 6. Só que tu coloca ele subtraindo aqui embaixo. Entendi. Tá, então eu vou escrever isso aqui. Temos que nos perguntar qual número na tabuada daquele que está na chave é mais próximo ou igual ao que está fora. Ao encontrar, colocamos esse número embaixo da chave e a multiplicação colocaremos embaixo do número fora da chave, subtraindo-o. Essa ficou grande. Bom que eu escrevo rápido pra caramba. Então, eu podia ser um escrivão, né? Porque escrivão provavelmente escreve as coisas, né? Podia, né? Pois é, acho que vou fazer esse concurso. Vocês vão tudo perder, hein? Você vai ganhar mais dando aula, meu filho. Ah, então tá, não vou ser concorrente de vocês. Se bem que a minha aluna falou que é 6 conto por mês. É. Aí, ó, pô, 6 conto é bom. É bom, é mais do que eu ganho na faculdade que eu dou aula. É mentira. Tô te falando, eu dou 40... Bem, eu não dou 40 horas de aula, mas são 40 horas. Eu sou contratado 40 horas. E é federal. Nossa, eles estão pagando pouco, hein? Então. Achei que pagava mais. Vai para uma particular. Pois é. Bem, meu contrato acaba em março já, né? Eu acho que eu vou continuar só dando aula particular mesmo. E torcer pro Bitcoin continuar subindo. Né? Eu não investi no Bitcoin no início, agora é impossível. Que nada, ainda tem tempo, tem muito tempo. Tem espaço para todo mundo no Bitcoin. Eu dou aula de criptomoeda também, eu vi que vai cair um pouco de blockchain. Ah, não, na tua prova não cai, era no Banco do Brasil que caía. No concurso do Banco do Brasil tava caindo coisa de Bitcoin. Eu tava até dando aula pra galera. Se tu quiser investir, se teu marido quiser investir. Eu tenho. Meu marido investe, mas ele não me ensina. Ah, bom. Então eu tenho que aprender. Vamos depois marcar essa aula aí. Isso, te ensino. Eu ensinei minha namorada, ela fez 7 vezes o que ela investiu esse ano, fez mais que eu. Mentira! Pena que ela só investiu R$30. Rapaz, cadê? Deixa eu passar esse concurso, a gente vai voltar nesse assunto. Show de bola. Até por sinal, lembra que eu te falei que eu aceito cripto como pagamento? Eu dou desconto para quem me paga em cripto. Mentira. Se tu falar pro teu marido lá me pagar em cripto, eu vou dar um descontinho. Ah, é? Sim. Fala para ele. Show. Agora, olha só. Quando a gente faz a primeira continha, então, subtraímos aqui do primeiro. Por que a gente pegou só o primeiro? Porque 7 já é maior que 6. Se não fosse, a gente teria que pegar os dois aqui. Mas como 7 já é maior,
Pegamos só o 7. Daí, 6 vezes 1, 6, vem aqui, diminui 1. Daí, o próximo passo é descer um número. A gente sempre desce o outro, depois de fazer a subtração. Desceu 2? 2. Então, agora virou 12. Agora você vai pensar na tabuada do 6. Qual número vezes 6 é mais próximo ou igual a 12? O 2. Isso, porque 6 vezes 2 é 12. Então, eu vou colocar 2 aqui. E 6 vezes 2, 12. É. Isso. Eu vou fazer o seguinte até, ó. Eu vou pintar de azul para tu saber de onde que veio esse 12 aqui. Esse 12 aqui veio da conta de subtração e do descimento desse. Esse 12 aqui surgiu dessa multiplicação. Por isso que ele está com uma cor diferente. 12 menos 12, 0. Bem, a conta acabou. Quando não tem nada aqui embaixo, acabou a conta. Então significa que se você... Ó, agora vamos para a interpretação da resposta. Tá. Que é a parte importante. Ter segurança do que tu tá fazendo. Se tu ficar só fazendo conta, tu não vai ter segurança. Então tu tem que entender a tua resposta e veja que ela faz sentido. Se você tem R$72 e vai dividir para 6 pessoas igualmente, cada pessoa vai receber R$12. Então, uma 12, 12, 12, 12, 12. Então, as 6 pessoas vão receber cada uma R$12 e assim você vai, então, dividir R$72 para 6 pessoas sem sobrar nada. O fato de ter dado 0 aqui significa que não vai sobrar nada, não vai ter resto. Vai ter um pouquinho ali, dividir igualmente para todo mundo, mas sobrou isso aqui. Não, não vai ter. Tu vai conseguir realmente dividir tudo. Quando sobrar um número aqui, significa que vai ter um restinho. Tu dividiu a grana ali, mas sobrou um pouquinho. Entendi. A ideia é essa. Daí tu poderia continuar, tu poderia fazer a conta com a vírgula, né? Se sobrasse, ou parar ali mesmo. Então vai depender do intuito do teu problema, né? Se tu quer só manter números inteiros, tu para quando não tem mais nada para descer. Não tem mais nada aqui. Agora, se tu quer uma conta com vírgula... que susto. Não, desculpa. Meu Deus. Chegou minha comida. Bem, tudo bem. Então vamos finalizar por aqui, tá? Vamos. Eu vou terminar a gravação aqui. Logo que eu